Você já parou para pensar como o poder e a vaidade podem se entrelaçar perigosamente, mesmo na vida dos mais poderosos? Nabucodonosor, rei da Babilônia, é um exemplo impressionante desse fenômeno intrigante. Imagine o esplendor dos palácios, a imensidão dos exércitos, a riqueza incomensurável que ele comandava. Era um rei cujo nome era sinônimo de poder e domínio. No entanto, sua vaidade e arrogância começaram a exceder os limites da razão. Ele se via como um deus entre os homens, indiscutivelmente superior a qualquer outro. Mas a história nos revela um destino surpreendente e terrível para esse grande rei. Um dia, algo extraordinário aconteceu. Nabucodonosor foi transformado em um animal, uma criatura selvagem, perdendo toda a sua humanidade e lucidez. O que teria levado um ser tão poderoso e majestoso a ser reduzido a uma besta do campo? Essa reviravolta dramática na vida de Nabucodonosor não apenas nos intriga, mas também nos faz questionar os desígnios divinos por trás de tal evento. Por que Deus escolheria humilhar um rei tão influente e poderoso dessa maneira? Qual seria a lição por trás dessa transformação? A resposta para essas perguntas pode surpreender e impactar profundamente sua própria vida. Acompanhe este vídeo, e eu prometo que juntos faremos descobertas extraordinárias que não só nos esclarecerão sobre o destino de Nabucodonosor, mas também nos darão insights valiosos sobre como lidar com o poder, a vaidade e a humildade em nossas próprias vidas. Prepare-se para uma jornada que mudará sua perspectiva e impactará positivamente sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Recentes descobertas arqueológicas trouxeram à tona evidências que confirmam algo que já era mencionado na Bíblia há milhares de anos: a construção da Nova Babilônia por Nabucodonosor. Essa descoberta é significativa porque por muito tempo houve dúvidas e debates sobre a veracidade das narrativas bíblicas em relação a figuras históricas como Nabucodonosor e eventos como a construção da Babilônia. A Bíblia, especificamente no livro de Daniel, descreve Nabucodonosor como um poderoso rei da antiga Babilônia, conhecido por suas realizações monumentais e expansão territorial. No entanto, parte da história contada na Bíblia foi questionada por muitos críticos e estudiosos, devido à falta de evidências arqueológicas diretas que corroborassem os relatos bíblicos. Porém, escavações recentes revelaram vestígios que confirmam não apenas a existência de Nabucodonosor, mas também sua participação na construção da Nova Babilônia. Essas descobertas lançaram nova luz sobre a precisão histórica dos relatos bíblicos, mostrando que muitos eventos e personagens descritos na Bíblia têm uma base histórica sólida. A construção da Nova Babilônia foi um empreendimento monumental, demonstrando o poder e a ambição de Nabucodonosor. A cidade era uma maravilha da engenharia e arquitetura da época, com seus jardins suspensos, considerados uma das 7 maravilhas do mundo antigo, e suas vastas muralhas e edifícios impressionantes. Essa descoberta arqueológica não apenas confirma a narrativa bíblica, mas também fornece insights sobre o período histórico em que Nabucodonosor viveu e reinou. Ela nos permite entender melhor as realizações e o legado desse poderoso líder, bem como o contexto em que viveram as pessoas mencionadas na Bíblia. Em resumo, a confirmação arqueológica da construção da Nova Babilônia por Nabucodonosor é um exemplo fascinante de como a arqueologia pode corroborar e enriquecer nossa compreensão da história bíblica e do mundo antigo. Essa descoberta fortalece a credibilidade dos relatos bíblicos e nos ajuda a conectar os eventos e personagens da Bíblia com o contexto histórico em que ocorreram. Sabe, Nabucodonosor foi realmente um dos reis mais poderosos da história antiga. Ele deixou sua marca construindo um vasto império, e não foi de brincadeira. Subjugou civilizações inteiras, como a Assíria e o Egito, ampliando consideravelmente seu território e influência. Essa conquista não foi algo trivial. Ele enfrentou desafios significativos e travou batalhas épicas para expandir seu domínio. A subjugação da Assíria, por exemplo, foi um feito impressionante, considerando que essa era uma das potências dominantes da região na época. E o Egito? Bem, mesmo sendo uma das civilizações mais antigas e avançadas, não foi páreo para a determinação e o poder militar de Nabucodonosor. Ele conseguiu subjugar o Egito, consolidando ainda mais seu império e sua reputação como um dos líderes mais formidáveis de seu tempo. Essas conquistas não apenas solidificaram o domínio de Nabucodonosor sobre vastas terras,
mas também estabeleceram sua posição como uma figura de destaque na história mundial. É incrível pensar na magnitude do seu império e no impacto que teve não só naquela época, mas também na forma como entendemos a história hoje em dia. Por volta do século 6 a.C., Nabucodonosor conquistou o reino de Judá, onde viviam Daniel e seus amigos, Misael, Ananias e Azarias. Esses eram jovens judeus de destaque e de famílias nobres. Após subjugar Judá, Nabucodonosor decidiu levar uma série de cativos para a Babilônia como parte de sua estratégia de controle e assimilação cultural. Daniel e seus amigos foram selecionados entre esses cativos por causa de sua inteligência, habilidades e potencial para servir ao reino babilônico. Eles foram levados para a grande cidade de Babilônia, onde foram inseridos em um programa de educação e treinamento para servir ao rei. Essa jornada para a Babilônia não foi fácil para Daniel e seus amigos. Eles foram separados de suas famílias, arrancados de sua terra natal e colocados em um ambiente completamente estrangeiro. No entanto, apesar dos desafios e das pressões para assimilar a cultura de Babilônia, Daniel e seus amigos se mantiveram fiéis às suas crenças e valores religiosos. Essa história é um exemplo notável de resistência cultural e religiosa diante da adversidade. Mesmo em um ambiente hostil e alienígena, Daniel e seus amigos permaneceram firmes em sua fé e encontraram maneiras de se destacar e influenciar positivamente o reino babilônico, eventualmente alcançando posições de poder e influência sob o reinado de Nabucodonosor. No capítulo 2 do livro de Daniel encontra-se o relato onde Nabucodonosor teve um sonho perturbador sobre uma grande estátua. A estátua tinha uma cabeça de ouro, peito e braços de prata, ventre e coxas de bronze, pernas de ferro e pés de ferro misturado com barro. Quando Nabucodonosor acordou, o sonho o deixou profundamente perturbado. Ele convocou todos os sábios, astrólogos e magos da Babilônia para interpretarem seu sonho, mas exigiu que também relatassem o próprio sonho, caso contrário seriam condenados à morte. Como os sábios não puderam atender ao pedido do rei, Nabucodonosor ordenou que todos fossem executados, incluindo Daniel e seus amigos. Daniel, porém, pediu ao rei por um tempo e prometeu trazer a interpretação do sonho. Depois de orar a Deus, Daniel recebeu a interpretação do sonho. Ele explicou a Nabucodonosor que a estátua representava uma sucessão de reinos, com Babilônia sendo o primeiro, simbolizada pela cabeça de ouro. Daniel revelou que, embora a Babilônia fosse poderosa, seria sucedida por outros impérios menos impressionantes. Essa revelação deixou Nabucodonosor impressionado, pois mostrou a ele que seu poder e glória eram temporários, sujeitos ao plano soberano de Deus. O sonho e sua interpretação foram uma forma de Deus tentar abalar o orgulho e a arrogância de Nabucodonosor, mostrando-lhe que ele está no controle supremo da história e dos destinos dos reinos e das pessoas. Essa experiência foi crucial para a jornada espiritual de Nabucodonosor, embora ele tenha passado por mais provações antes de verdadeiramente reconhecer o poder e a soberania de Deus. Depois de Daniel ter interpretado seu sonho, e até mesmo glorificado o Deus de Daniel, você poderia pensar que o rei teria aprendido humildade, mas não foi o caso. Nabucodonosor decidiu construir uma grande estátua de ouro, provavelmente em resposta ao sonho que Daniel interpretou, onde a cabeça de ouro representava o reino da Babilônia. Essa estátua tinha 27 metros de altura e era feita inteiramente de ouro, um sinal extravagante de poder e grandiosidade. Então, o rei convocou todas as autoridades do império para a dedicação da estátua. Quando a música começou a tocar, todos deveriam se curvar e adorar a estátua. Aqueles que não o fizessem seriam lançados na fornalha ardente. Isso mostra quão profundamente enraizado estava o orgulho de Nabucodonosor. Ele não apenas queria ser o líder político, mas também exigia a adoração como uma divindade. É uma exibição clara de narcisismo e idolatria de sua própria pessoa e poder. E então, quando os 3 dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, recusaram-se a adorar a estátua, Nabucodonosor ficou furioso. Ele deu-lhes uma segunda chance para se curvarem diante da estátua, mas eles se mantiveram firmes em sua fé em Deus. Nabucodonosor, em sua ira e arrogância, ordenou que os 3 fossem lançados na fornalha ardente.
Ele estava disposto a sacrificar vidas humanas para manter sua autoridade e mostrar sua suposta divindade. É um exemplo vívido de como o orgulho pode cegar alguém para a verdade e levá-lo a cometer atos de crueldade e injustiça. Felizmente, a história continua com um poderoso testemunho do poder de Deus para proteger aqueles que confiam nele, mesmo nas situações mais desesperadoras. Depois que Sadraque, Mesaque e Abednego, nomes dados em Babilônia para Ananias, Misael e Azarias foram lançados na fornalha ardente por se recusarem a adorar a estátua de ouro de Nabucodonosor, algo incrível aconteceu. Enquanto estavam lá dentro, os soldados que os lançaram foram consumidos pelas chamas, mas os 3 amigos não foram afetados pelo fogo. Nabucodonosor, ao ver isso, ficou chocado e perplexo. Ele se aproximou da fornalha e, para sua surpresa, viu não 3, mas 4 homens caminhando no meio do fogo. E o mais impressionante é que o 4º homem tinha uma aparência sobrenatural, como um filho dos deuses. Nabucodonosor então chamou Sadraque, Mesaque e Abednego para saírem da fornalha. Eles saíram ilesos, sem nenhum dano causado pelo fogo. Foi um testemunho extraordinário do poder e proteção de Deus sobre aqueles que confiam nele. A reação de Nabucodonosor foi de admiração e reconhecimento do poder do Deus dos Hebreus. Ele elogiou o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, reconhecendo que nenhum outro Deus poderia salvar como o Deus deles. Nabucodonosor então emitiu um decreto proclamando a grandeza do Deus dos Hebreus e advertindo contra qualquer blasfêmia contra ele. Essa experiência foi uma virada significativa na jornada espiritual de Nabucodonosor. Embora ele ainda enfrentasse desafios em sua jornada para reconhecer completamente a soberania de Deus, esse evento o deixou marcado e o fez reconhecer a grandeza do Deus dos Hebreus. Agora chegamos ao ponto culminante da história do orgulhoso rei ao qual o Deus do céu queria alcançar. É aqui que o Todo-Poderoso o surpreende sobremaneira, após tanto ter esse endurecido o coração. Por isso, o capítulo 4 do livro do profeta Daniel é o único onde ele, Daniel, não é o autor, mas o próprio Nabucodonosor. Eu, Nabucodonosor, rei de Babilônia, compartilho uma experiência extraordinária que vivenciei e que mudou totalmente o curso de minha vida. Tudo começou com um sonho que me perturbou profundamente e me deixou inquieto em relação ao seu significado. O sonho retratava uma grande árvore que crescia até alcançar os céus, fornecendo abrigo e alimento para todas as criaturas. Um mensageiro celestial apareceu em meu sonho, ordenando que a árvore fosse cortada, mas deixando o toco com suas raízes preservado. Esse mensageiro anunciou que eu seria banido da sociedade humana e transformado em uma criatura selvagem por um período determinado. Intrigado e alarmado com o sonho, busquei compreender seu significado através dos sábios e magos de meu reino, mas nenhum deles foi capaz de interpretá-lo. Foi somente quando o profeta Daniel entrou em cena que recebi uma resposta. Daniel, cujo nome babilônico é Beltesazar, foi capaz de interpretar meu sonho. Ele explicou que a grande árvore representava minha própria grandeza e domínio, enquanto o corte da árvore simbolizava minha queda e humilhação iminentes. O mensageiro celestial anunciava que somente após reconhecer a soberania de Deus sobre todas as coisas, eu seria restaurado ao meu reino. Embora inicialmente hesitante em aceitar essa interpretação, logo percebi que havia verdade nas palavras de Daniel. Minha arrogância e soberba me levaram a esquecer a importância de reconhecer a autoridade divina sobre minha vida e reinado. Em um ato de arrependimento e humildade, reconheci a grandeza de Deus e aceitei sua soberania sobre todas as coisas. Assim como previsto no sonho, fui transformado em uma criatura selvagem e banido da sociedade humana por um período determinado. Durante esse tempo, aprendi a importância da humildade e da submissão diante de Deus. Somente após reconhecer minha dependência dele e minha própria insignificância, fui restaurado ao meu reino e minha razão foi devolvida a mim. Esse capítulo de minha vida serve como um lembrete poderoso da importância da humildade e do reconhecimento da soberania divina. Através dessa experiência, aprendi que o verdadeiro poder reside na submissão a Deus e na aceitação de sua vontade sobre minha vida. Ao refletir sobre minha própria jornada, devo reconhecer que minha queda foi resultado direto de minha arrogância e falta de humildade.
Conforme registrado no relato bíblico de Daniel 4, fui transformado em animal como um aviso divino sobre os perigos do orgulho desmedido. Durante meu reinado, fui envolvido por uma aura de poder e grandiosidade. Acreditava que minha sabedoria e conquistas eram resultado exclusivo de minha habilidade e mérito, esquecendo-me completamente da intervenção divina em minha vida e em meu reino. Minha arrogância chegou a níveis insustentáveis, e minha falta de humildade obscureceu minha visão. Desconsiderando os conselhos de sabedoria e os avisos de alerta, continuei a me elevar em meu próprio pedestal, ignorando completamente os limites da condição humana e da soberania de Deus sobre todas as coisas. Foi somente quando fui confrontado com a realidade de minha própria fraqueza e insignificância que pude compreender a extensão de minha queda. A transformação em animal foi um choque para meu orgulho inflado, uma lição dolorosa sobre a importância da humildade diante do divino. Essa experiência me ensinou que a verdadeira grandeza não está na exaltação de si mesmo, mas sim na submissão humilde diante de Deus. Reconhecer minha própria limitação e dependência dele foi o primeiro passo para minha restauração e redenção. Portanto, ao olhar para trás em minha jornada, vejo claramente como minha arrogância e falta de humildade me conduziram à ruína. É uma lição que carrego comigo e que compartilho como um aviso para todos aqueles que buscam o poder e a glória sem considerar a soberania divina sobre todas as coisas. Caro amigo, ao ouvir esse relato, que sentimento vem em seu coração? Como foi para você perceber o quanto Deus é amoroso e paciente com quem quer que seja? Parou para pensar nas autoridades e personalidades marcantes do mundo atual e o quanto Deus deseja salvar a cada uma delas? Gostaria que deixasse um comentário reflexivo de quanto a experiência do rei Nabucodonosor pode ser importante para cada um de nós. Desde já agradeço pela participação.